Esses dias estava meditando numa passagem da Bíblia que é o Salmo de número 139, e eu cheguei no versículo 23 e 24 e chamou a minha atenção. E eu comecei a refletir e Deus ampliou na minha mente, no meu coração, a mensagem desse versículo. E eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Queria compartilhar isso que eu percebi no Salmo de número 139, versos 23 e 24. Diz assim o verso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esses dois versículos chamaram a minha atenção. E eu fiquei assim pensando, meditando, e aí Deus foi abrindo na minha mente uma percepção da importância desses dois versículos. Eu queria saber se vocês já tinham tido tempo para pensar nesses versículos. Se vocês já tinham parado para ver o significado deles. Porque às vezes a gente passa pela leitura bíblica numa visão ampla, rápida, corrida, e às vezes a gente não para perceber a preciosidade que está ali, naquele momento. Deus fala conosco. E às vezes nós não ouvimos a sua voz porque a gente lê rápido demais. E a gente corre e passa por cima. Mas nesse momento, o Senhor me deu a bênção de parar um pouco e refletir. Eu queria compartilhar com os irmãos. O salmista diz assim, eu separei os 4 verbos principais aqui. Primeiro é sonda-me, depois é prova-me, depois é olha para dentro de mim, vê, e depois é guia-me. São 4 verbos aqui. Sonda-me, prova-me, olha-me e guia-me. Veja-me e guia-me. Tá bom? O que Deus falou comigo nisso aqui? Queria compartilhar com vocês. Qual vocês acham que seria um tema bom para essa mensagem? Um título assim interessante, atraente? Às vezes a gente consegue um conteúdo bom, mas não tem aquele título atraente. Às vezes a gente tem um título bonito, mas o conteúdo não acompanha. Eu queria fazer as duas coisas. Então, eu não vou dizer o tema agora, eu vou deixar no final, nós vamos construir o tema juntos, tá bom? Para vocês participarem e fazerem uma fixação desse conteúdo no coração e na mente. Então, é uma oração que o salmista fez. É uma oração que, se praticada, transforma a nossa vida. Entende que se a gente praticar esses 4 passos, a vida da gente passa por uma profunda transformação. Você acredita nisso? Então, uma oração que transforma a nossa vida. Já tem um tema, né? Uma oração que transforma a vida de qualquer pessoa que queira fazê-la com profundidade e sinceridade de coração. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês. Sonda-me, ó Deus. É uma oração onde o salmista pede ao Senhor que faça algo especial por ele. O que o salmista está pedindo ao Senhor na abertura desse momento de oração? O que ele está dizendo? Senhor, sonda-me. O que significa esta palavra para o seu entendimento? Senhor, sonda-me. O que significou isso para o salmista? O que significa isso na palavra de Deus? O que é uma sonda? O que é sondar? Outro dia eu estava vendo uma experiência que eles estavam fazendo, uma perfuração de um poço de petróleo através da camada do pré-sal, lá no fundo do mar. E eles precisavam enviar uma sonda para ir até a profundidade, para medir a distância, para fazer os estudos. Então, a sonda é algo que vai até determinado ponto para fazer uma aferição daquilo que está lá embaixo. Então, você faz uma sondagem do terreno, uma sondagem da profundidade, uma sondagem para esclarecer diversas coisas. Então a sonda tem uma função
de estabelecer, de conhecer, de perceber, de captar informações que estão lá, longe e fora do alcance da nossa vista. Então, a sonda é importante porque ela é um instrumento de aferição de algo tão profundo que, às vezes, humanamente falando, a gente não conseguiria fazer com os nossos recursos orgânicos, mas nós precisamos desse instrumento. Por isso que a Bíblia diz que as riquezas de Deus são o quê? Insondáveis. Por que são insondáveis? Porque elas são tão amplas, elas são tão profundas, que nossa condição humana não tem capacidade de sondá-las completamente, porque elas são muito maiores do que nós podemos imaginar ou pensar. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz por nós mais do que nós imaginamos ou do que nós pensamos. Porque o que Deus é e o que Ele faz é tão amplo que a Bíblia chama de infinito. A Bíblia chama de eterno. Isso significa que não tem começo, nem tem fim, dada a sua amplitude, por isso que é insondável. Não há sonda humana que possa alcançar essa profundidade. Não há sonda humana que possa, mas aqui não é a gente que sonda. O salmista pede a Deus que o sonde. Ó Deus, sonda-me, ó Deus. Manda aquela sonda especial do Senhor ir até a profundidade do meu ser. E olha lá, e conhece o meu coração. É a sonda que vai trazer ao coração de cada um de nós aquela aferição divina, para que a sonda do Senhor traga de dentro para fora aquilo que está na intimidade do nosso coração. Por isso que o Senhor disse: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque do coração procedem as saídas da... Saída de quê? Acredite, meu amado irmão, nesse dia chuvoso. Do coração procedem as saídas da vida. Fale com força, fale. Do coração procedem as saídas da vida. Sai do coração a vida. A vida aqui no sentido de coração é o homem interior, é a profundidade do nosso ser. Sai de dentro de nós a vida, do coração sai a vida. Se o coração, órgão mesmo, parar de bater, a vida para de acontecer. Independente do coração orgânico, existe de fato a dimensão espiritual, que a gente chama de coração, é aquele elemento central, onde reside o homem interior. Ali é a nossa dimensão profunda. E o salmista diz: sonda-me, ó Deus. E ele não pede a ninguém, não pede a nenhum psicólogo, não pede a nenhum profissional. Ele pede a Deus porque ele sabe que a profundidade do seu coração é tão grande que não há outro elemento que possa sondá-lo com a profundidade e com a especificidade do Deus poderoso da criação. Porque a Bíblia diz que Deus conhece a nossa vida ainda quando ela estava sendo formada no ventre da nossa mãe. Então Deus tem um conhecimento da nossa primeira possibilidade de existência. Ele nos viu onde nós ainda nem éramos, e Ele viu a formação de cada um de nós. Por isso que Deus nos conhece. Ele nos conhece na intimidade das nossas vidas. E o salmista então disse de modo muito maravilhoso: eu fui criado. E ele tem consciência de que Deus tem essa percepção a nosso respeito. E ele então procura Deus. E ele diz: Deus, eu preciso fazer uma análise verdadeira, uma análise profunda, uma análise real, uma análise não contaminada com qualquer narrativa. Eu preciso fazer uma análise não contaminada com qualquer religiosidade. Eu preciso fazer uma análise profunda. Por isso eu procuro pelo Senhor. Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Por quê? Porque o nosso coração, diz a Bíblia, ele é enganoso.
O nosso coração, diz a Bíblia, que além de enganoso, ele é o quê? Desesperadamente corrupto. Então, nosso coração é enganoso e ao mesmo tempo é corrupto, ele se corrompeu. E se do nosso coração procede as saídas da vida, a vida que procede dele já sai contaminada, porque ele é uma fonte contaminada. Então o que o salmista diz? Eu quero que o Senhor sonde o meu coração, e que o Senhor conheça, não é no sentido de ser desconhecido e Deus vai conhecer, é no sentido de que o Senhor me dê a oportunidade de conhecer através da sondagem que o Senhor vai fazer, porque o texto fala isso. Mais adiante o texto vai dizer que eu quero essa sondagem porque eu quero usar essa sondagem para tomar uma decisão. Eu quero essa sondagem para eu fazer uma escolha. Eu quero essa sondagem para eu ajeitar a minha caminhada sobre a terra. Então ele pede ao Senhor que sonde o seu coração, que conheça o coração. Então o que ele quer? Senhor, abre o meu coração para mim mesmo. Amplia a minha compreensão sobre o meu próprio coração. Porque do coração procede as saídas da vida. E aí às vezes nós olhamos para a vida que estamos vivendo e muitas vezes pensamos, será que essa é a vida de Deus? Será que Deus quer essa vida para mim? E às vezes nós não estamos bem satisfeitos com a vida que estamos produzindo. Porque pode ser que o nosso coração esteja gerando algo que não é aquilo que Deus propôs e espera de cada um de nós para vivermos a bênção que Ele diz que nós poderíamos ter. É tão interessante isso que a Bíblia diz que quando a gente crê em Jesus, como diz a Escritura, o que acontece na vida da gente? Rios de águas vivas vão fluir do nosso interior. Então existe uma vida que flui de dentro para fora e que significa o conhecimento do Senhor e a prática daquilo que o Senhor nos ensina. Porque quem ouve a minha palavra e pratica é prudente e constrói sobre a rocha e enfrenta todas as adversidades. Então a Bíblia também diz assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Vida eterna é mais do que quantidade de vida, é qualidade intensa de vida. Por isso que o salmista diz, Senhor, ninguém pode alcançar isso, ninguém pode produzir isso, ninguém pode gerar isso. Por isso eu peço, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, conhece essa minha vida pelo avesso, conhece tudo isso que está dentro de mim, Senhor, e faz que a tua palavra opere o que o Senhor disse que ela ia operar. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada penetrante, que vai lá ao interior da alma, do coração, do homem interior, e serve para discernir as motivações do coração, serve para discernir as intenções do coração. Então a palavra vai lá no profundo e revela para cada um de nós, revela aquilo que está lá dentro do nosso coração. Então quando o salmista diz, ó Deus, sonda-me, olha para a intimidade da minha vida e traz de dentro para fora com a tua palavra, com o teu diagnóstico, com a tua revelação, traz de dentro para fora o que é o meu coração, como é que o meu coração está, como o meu coração se manifesta, como o meu coração gera a vida que eu estou vivendo. E eu quero conhecer a minha intimidade. E o Senhor é aquele que pode nos dar essa compreensão, pode nos dar essa visão, pode nos dar essa percepção. E o salmista entende isso e ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Você já fez essa oração alguma vez com essa intensidade, com essa profundidade? Então, hoje nós cantamos de manhã aqui um hino que diz, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas
vão acontecer neste lugar. Então, que grandes coisas são essas? É você descobrir a intimidade do seu coração. É você discernir a fonte que dentro de você pode ser a fonte de águas vivas, se você der ao Senhor o seu coração e se Ele puder trabalhar o seu coração e preparar o seu coração para ser uma fonte de vida, uma fonte abençoada, ao invés de ser um coração corrupto, um coração enganoso, um coração indeciso, um coração inseguro. Então o Senhor quer fazer do nosso coração uma fonte de águas cristalinas, uma fonte de águas vivas. Entende isso? O salmista então diz: Pai, sonda, ó Deus, o meu coração, conhece o meu coração, me dá compreensão sobre o meu coração, sobre a minha própria identidade interior. Quer fazer essa oração? Vou te dar 1 minuto, você curve a sua cabeça e faça essa oração, igual o salmista fez. Pai, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quero ouvir a tua voz. Quero abrir a porta da minha vida. Quero que o Senhor entre e tome assento comigo ao redor da minha mesa e participe comigo da minha vida interior. E quero que o Senhor me mostre lá no íntimo da minha vida o que existe no meu coração. Quem sou eu lá no profundo da minha alma. Quero que o Senhor me traga revelações a respeito de mim mesmo. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém? Bonita essa oração, não é não? É uma oração corajosa. Porque se você não estiver disposto a ver o que tem dentro do seu coração, não peça, porque o Senhor vai mostrar. E se Ele mostrar e você quiser fingir que não viu, Ele vai sentir que você não fez a coisa com sinceridade, com verdade. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Você se lembra quando aquele jovem que recebeu a herança do seu pai, junto com o seu irmão lá na fazenda, e foi viver uma vida distante, se lembra? Quem se lembra? Levanta a mão só para eu entender. Todo mundo. Então, aquele jovem, diz a Bíblia, que ele gastou dissolutamente aquilo que o seu pai lhe havia dado. Então, as dádivas do seu pai, que ali representava o pai da parábola, representava o Senhor, né? Deu para o seu filho ali tudo que ele achou que era seu direito. E o pai disse: pois vá, viva a vida que você está querendo viver. E a Bíblia diz que ele gastou dissolutamente tudo que ele estava possuindo, e ele foi. Chegou um momento que aquilo tudo acabou, ele gastou dissolutamente, então acabou. E ele foi estava passando necessidade, ele foi trabalhar num chiqueiro de porcos, alimentando os porcos, que para ele era um trabalho vergonhoso, pelo fato dele, na parábola ali, dar a entender que ele era um judeu, estava ali fazendo algo com um animal que para eles era imundo, e ele estava querendo comer a comida daqueles animais. E ele estava ali naquele cenário. A Bíblia diz assim: naquele cenário, ele caindo em si, olha que interessante essa expressão, caindo em si, ele disse: eu estou no lugar errado, fazendo a coisa errada, e eu vou lá na casa do meu pai, vou voltar lá e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. Eu quero reorganizar a minha vida com o Senhor. Eu quero restaurar a minha vida. Então, muitas vezes, a gente só cai em si quando a gente se dá conta que está fora de si. Você só cai em si se você se der conta de que está fora de si. Ou seja, o seu coração está fora do lugar, está fora do propósito, está fora da obra de Deus, está fora dos cuidados de Deus. Aí você cai em si e diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, me dá discernimento, me dá entendimento. Eu quero ter este autoconhecimento espiritual de quem eu sou na intimidade da minha vida. Mas ele não para aí não, ele fala a segunda coisa, ele diz assim: prova-me
e conhece os meus pensamentos. Então ele disse assim, o salmista é muito inteligente, muito sensível, né? Ele diz, olha, sonda-me, conhece o meu coração. Agora prova-me e conhece os meus pensamentos. Então agora o que o salmista queria é que o Senhor colocasse à prova a minha vida e pudesse aferir disso que o Senhor está aprovando ou reprovando os meus pensamentos. Eu quero que o Senhor me clareie para que eu tenha uma visão clara dos meus pensamentos. Que eu não me engane a mim mesmo, que eu não me iluda a mim mesmo, mas que eu tenha uma percepção clara de quais são os meus pensamentos. Nesse momento, eu parei e fiquei pensando na meditação. Como é que se forma o nosso pensamento? Como é que se forma o nosso conhecimento? Como é que se forma a nossa compreensão das coisas? Como é que se forma o nosso entendimento? Esse é um dos grandes desafios dos estudiosos do comportamento humano. Como é que se formam os nossos pensamentos? Existe uma palavra que é gnosiologia, o estudo da gnosis, da origem do pensamento, de como se dá o pensamento na nossa cabeça, de como se forma o nosso pensamento. A epistemologia é a ciência que estuda as ciências. A gnosis é o que estuda a formação do nosso pensamento, a estruturação do nosso pensamento. Então, como é que você pensa? Como é que você construiu o seu pensamento? Como é que a sua cabeça está cheia de pensamentos? Que pensamentos são esses que estão estacionados na sua mente, no seu cérebro? Como é que isso nasceu? Como é que isso aconteceu? O salmista diz, Senhor, prova-me, conhece os meus pensamentos. Senhor, eu preciso ter uma avaliação do Senhor sobre os meus pensamentos. Sobre o que eu penso. Por que eu penso desse jeito? E assim vai o salmista buscando no Senhor, na profundidade do Senhor, aquela orientação para que ele faça uma avaliação. Vou explicar isso de uma maneira mais fácil. Você tem um celular na sua mão? Você tem um celular aí? Tem? Celular? Não tem, ninguém tem celular aqui. Isso é uma raridade, porque o Carlos tem. Rapaz, ele tem, você também? Então, 2 aqui, né? Então, como os espias da terra lá, né? Josué e Caleb, foram lá dar uma olhada. O que é um celular? Um celular não é um equipamento? Na compreensão da informática, existem 2 elementos distintos. Um se chama hardware, que é a máquina, é o computador, é a máquina, é a estrutura. E existe o software, que é aquele programa que roda dentro da máquina. Então o celular é um hardware. E dentro dele tem uma porção de aplicativos, que são os softwares que rodam dentro dele. Então vai ter tantos aplicativos dentro do seu celular, quantos você instalar. Se você não instalar nenhum aplicativo, ele vai ser só uma máquina sem função nenhuma. Porque não tem nenhum software dentro dele. Assim também o nosso cérebro é o software, é o hardware, é a estrutura. Então, o que nós instalarmos dentro dele é que vão ser os programas que vão rodar dentro do nosso computador cerebral. Então, a gente vai instalar dentro disso aquilo que a gente acha que é importante. Por quê? Porque é com esses aplicativos que nós vamos usar o nosso cérebro para acessar aquelas coisas que nós queremos ver, que nós queremos saber, que nós queremos escolher, que nós queremos decidir, que nós queremos trazer como conhecimento. Então, a nossa cabeça é o computador. E
como a gente vai alimentar este computador são os diversos aplicativos que a gente vai instalando. São as informações, Então, muitas dessas coisas vão entrando dentro da nossa cabeça. E nós vamos formando um conjunto de aplicativos que a gente vai usar para tomar decisões na vida. Quando você quer no seu celular saber quantas horas são, você não vai lá no aplicativo da hora e não toca no aplicativo da hora e ele não te diz quantas horas são? Quando você quer saber alguma outra informação que está lá dentro do seu celular, você não acessa e ali não tem a possibilidade de você entender e compreender o que está acontecendo em um determinado momento? Eu quero saber o que está acontecendo lá em Brasília, na política. Você vai lá no YouTube, o que estão falando lá? De repente aparece ali, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. E você tem um aplicativo ali que você instalou para você ter acesso a uma porção de informações que estão ali, porque quando você abre, aquilo já está disponível dentro do seu equipamento. A mesma coisa a cabeça. Quantas coisas estão instaladas na nossa cabeça e a qualquer momento a gente abre aquele aplicativo e tem acesso ao que aquele aplicativo nos fornece. E nós então pensamos, esses são os conhecimentos que nós introduzimos no nosso equipamento cerebral. Se você instalar um site de pornografia, quando você quiser, você abre o site de pornografia e seu cérebro vai ficar cheio de quê? Cheio de quê? De santidade, retidão e justiça. Não. Por quê? Porque o aplicativo que você abriu trouxe para dentro de você, do seu cérebro, aquilo que o aplicativo se propunha a te mostrar, se propunha a fazer. E se você olhou uma vez, aquele aplicativo vai entender que você gostou daquele conteúdo, ele vai mandar mais 20, 30, 50 para você ampliar seu conhecimento e seu consumo daquilo que você sinalizou que quer e que gosta e que tem interesse. Isso é o conhecimento. Agora, a grande sacada do salmista foi não perguntar pelo conhecimento, mas perguntar pelo pensamento. Porque o que determina o que eu vou tomar de decisão ou não é a maneira como eu construo o meu pensamento para fazer as minhas escolhas, tomar as minhas decisões. Então eu não quero aplicativo feito aqui ou acolá, eu quero o pensamento que vai estabelecer o que entra no meu cérebro e o que não entra no meu cérebro. E se entrar alguma coisa, eu tenho que ter o pensamento de expulsar aquela coisa, porque se é demônio tem que ser expulso, né? De dentro da nossa realidade. Então o salmista disse, eu não quero simplesmente o conhecimento, eu quero que o Senhor estabeleça os meus pensamentos, porque como eu penso no meu interior, assim eu sou do lado de fora. Então o meu cérebro é uma potência que não tem só que ser alimentado com as informações que já existem, mas eu tenho que gerar dentro de mim um pensamento que é instruído pelo Senhor, a fim de que eu possa dar os passos compatíveis com o Senhor. É por isso que ele termina assim, vê se há em mim algum caminho mau. Instala o pensamento do salmista. Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, para ver se o Senhor encontra nesse universo que está dentro dessa cachola algum caminho mau, alguma coisa contrária ao que o Senhor pretende encontrar no coração dos teus filhos. E se tiver alguma coisa má, Senhor, eu já te peço de antemão, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho, mas eu só posso ter essa oração final se eu fizer aquela segunda. Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor.
Prova-me no meu dia a dia, avalie o meu dia a dia, acompanhe o meu dia a dia, para que eu possa saber, pela avaliação do Senhor, se eu não estou enrolado nas astutas ciladas do inimigo, mas se eu tenho algo especial. Olha para mim e vê dentro de mim se há alguma coisa que não é compatível com o software do Senhor. E então me ajuda. Guia-me pelos caminhos eternos. Guia-me pelos caminhos certos. Então essa oração do salmista me tocou. Porque não é apenas a gente saber ir aqui e acolá, evitar isso ou evitar aquilo. Trata-se de estabelecer o pensamento que vai determinar as minhas escolhas e as minhas decisões. O que está ofertado na mesa do mundo está ofertado. E eu posso ter acesso a tudo hoje, se eu quiser. Mas o que vai fazer a grande diferença não é se eu gosto desse ou daquele. É o pensamento que o Senhor estabeleceu na minha mente, iluminando os olhos do meu entendimento e mostrando para mim o que é a sua justiça. Buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas decorrentes dessa estrutura. Primeiro o reino, a justiça e as demais coisas. As demais coisas são as coisas que eu vou, pelo pensamento cativo ao Senhor, escolher se entra ou não no meu computador cerebral. Se vai ficar ali como algo que eu quero usar ou acessar, ou se vai ser algo que não vai encontrar espaço na minha mente, no meu coração. É aí que surge a santificação das nossas vidas. É aí que surge: santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Glorificai a Deus nos vossos corpos mortais. É aí que aparece então a diferença daquele cristão que foi sondado pelo Senhor no seu coração, foi sondado pelo Senhor nos seus pensamentos, e nos pensamentos deu a capacidade de revelar o que está lá dentro de nós. E então também vem o final da oração: guia-me, Senhor, pelos caminhos eternos. É o momento quando eu decido que eu não quero encher a minha vida com os aplicativos da sabedoria animal, terrena e diabólica, mas eu quero encher a minha cabeça com os pensamentos que descem do alto, com a capacidade do Senhor para fazer as escolhas, inclusive a escolha mais importante, que é o escolher o caminho, a verdade e a vida. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, se a gente volta lá, vamos ler o 5 e o 4, o 24 e o 25. Olha só. A oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver, guia-me pelo caminho eterno. É quando o crente tem consciência de que a cabeça dele pode estar cheia de coisa errada, mas ele pede ao Senhor: Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mau. E não me deixa nesse caminho mau. Guia-me no caminho eterno. Já imaginou isso? É uma oração boa? É desafiadora? É fácil de fazer? Pois é bom a gente fazer. Leia aí Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Coloque lá para nós. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. 5 e 6, né? Confia no Senhor de todo o teu. Senhor, abençoa o coração, está nas mãos dele. Agora confie no Senhor de todo o seu coração. E não te estribes no seu próprio entendimento. Crê no Senhor de todo o seu coração. E não te estribes no seu próprio entendimento. Veja o verso seguinte, olha só. Reconhece o Senhor
em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Meus irmãos, não tem coisa mais clara do que isso. Não tem coisa mais clara do que isso. Agora só depende de uma decisão de cada um de nós. Senhor, eu não quero ter informações e aplicativos, eu quero saber quais são os pensamentos do Senhor. E quero que o Senhor me dê a condição de eu gerar pensamentos que vão gerar comportamentos, que vão gerar atitudes, que vão gerar comprometimentos, que vão fazer coisas especiais. E eu não tenho outra maneira de gerar pensamentos, a não ser reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, para que Ele endireite as minhas veredas. Bota o verso 24 para fixar bem na mente dos amados. Diz lá, ó, verso 25. Acho que é o 25, né? O 5 e 6. 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, aceite a liderança do Senhor. Aceite a conduta que o Senhor quer ajudar você a ter. Reconhece o Senhor e Ele endireitará todas as tuas veredas, né? Acredito que isso aí já pode ser uma boa reflexão. E para encerrar, pegue Tiago capítulo 1, a carta de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, isso aqui é para encerrar, isso aqui é o apelo da palavra. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Próximo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele vai dar, e você vai fazer a coisa certa, tomar a decisão certa. O que você diria que a gente pode colocar de título nessa mensagem aí hoje? Ajude o pregador, vai lá. Vamos encerrar. Você tem 1h30 para decidir. 1h30 ou mais. Só que nós não vamos estar aqui para ouvir a sua decisão, né? O que você pode contribuir aí? Qual seria um título bom para essa? Ouça aí, se ajeite. Não é assim? Pois pense de que maneira você aplica isso à sua própria vida. Faz sentido, gente? Porque muitas vezes a gente se torna meio que Maria vai com as outras no meio de um mundo que enche a nossa cabeça de tanta coisa. Mas vamos dar uma parada. Em vez de ser, eu quero ser seletivo. Eu quero desenvolver meu pensamento debaixo da graça de Deus para tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, organizar a minha vida de acordo com a vontade do Deus eterno, que é boa, perfeita e agradável. Amém, Isabel? Vamos pedir ao Senhor que grandes coisas Ele faça no meio de nós e na experiência de cada um de nós. Que essa igreja sempre seja um farol neste lugar, sempre seja uma ponte sobre as águas, sempre seja como uma flecha polida na mão do arqueiro para atingir o alvo, para levar a tua palavra, para compartilhar as tuas verdades, para inspirar os corações, para resgatar aqueles que precisam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, estabelece os nossos pensamentos, estabelece os nossos sentimentos,
Não nos deixes, ó Deus, estribados no nosso próprio entendimento, mas coloca no coração, na mente de cada um de nós, a Tua palavra, para que nós possamos, por ela, tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas. Que o Teu Espírito tenha liberdade de nos conduzir em toda a verdade. Que o Teu Espírito nos conforte, nos oriente, que Ele nos abençoe, que Ele interceda por nós até com gemidos inexprimíveis. Mas, ó Deus, nós queremos ser o templo do Teu Espírito, a Tua morada em Espírito. Ó Deus bendito, estende a Tua mão sobre a Tua igreja e dá sobre ela a Tua bênção, o Teu cuidado, a Tua proteção. Ó Deus, traz a unção do Teu Espírito sobre nós e prepara-nos para sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. Estabelece os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, para que nós possamos ser a manifestação da Tua bênção por onde nós andarmos, fazendo aquilo que é agradável aos Teus olhos, e que possamos ser bênção para todas as pessoas ao nosso redor. Que a Tua bênção seja sobre nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.